E aí, meus amigos, desejo a vocês a cura da síndrome do pânico, da ansiedade, de todos os transtornos da mente. Vou fazer para vocês aqui vários vídeos que vão auxiliá-los a chegar na cura desse transtorno, né? Algumas coisas que me fizeram realmente bem, fizeram também outras pessoas bem, porque eu participei já de vários grupos no WhatsApp, no Facebook. E realmente alguns caminhos são comuns para todos, né? O caminho da cura. E hoje eu quero falar para vocês da importância da autoestima na síndrome do pânico, na depressão, principalmente mais na depressão até do que na síndrome do pânico, né? Volto a falar com vocês. Não sei se vocês assistiram a outros vídeos, mas eu vou explicar rapidamente o que é a doença. Quem tem esses transtornos de pânico, depressão e ansiedade, o corpo ele produz muitas substâncias que fazem com que as pessoas tenham sentimentos ruins, né? Por mais que a psicologia hoje ela tenha dado nome a vários tipos de sentimentos diferentes, existem muito mais sentimentos do que esses catalogados. E a pessoa com esse transtorno, ela sente praticamente todos eles. E hoje não se sabe exatamente o porquê. Supõe-se que é um déficit na serotonina, né? Só que, lembramos que todo e qualquer sentimento que a gente vem a sentir, ele é causado por reações químicas, né? Inclusive quem é um psicopata, ele não tem alguns tipos de sentimentos. Por exemplo, ele não tem o sentimento de arrependimento. Ele não tem arrependimento, ele não tem compaixão, né? Ele não tem esse tipo de reação química dentro do cérebro dele. E na síndrome do pânico é a mesma coisa. Então, quer dizer, qual é o caminho da cura, né? É a gente forçar o nosso corpo a produzir sentimentos bons. Nós somos capazes de fazer isso. E cada vez mais que a gente force o nosso organismo a ter sentimentos bons, ele vai produzir isso cada vez mais. Cada vez mais ele vai produzir, cada vez mais que o nosso organismo tem esse tipo de atitude em produzir substâncias que causam bons sentimentos, mais a gente se afasta da síndrome do pânico. Mais a gente se afasta de todos esses sentimentos negativos que são inerentes nessa doença, né? Os médicos hoje eles não sabem a cura exata para esse tipo de transtorno. Por isso que eles fazem? Eles inundam o nosso corpo com serotonina, que é uma das formas de inibir esse processo de produção de outras substâncias, né? A serotonina ela entra na frente. E qual a importância da autoestima na síndrome do pânico? Você, quando tem uma boa autoestima, você passa a se sentir bem e você produz mais confiança. E a confiança ela é precursora da coragem, né? Então, você quando produz confiança, isso também é uma reação química dentro de você. A confiança é uma reação química. Assim também como o medo também é uma reação química. E quando você produz confiança, é mais fácil para o seu corpo produzir os hormônios relativos à coragem. Então, você quando tem mais coragem, você tem menos medo. Você quando tem menos medo, você tem menos síndrome do pânico. Você tem menos sintomas. Você tem menos pensamentos obsessivos. Você tem menos pensamentos negativos. Seu corpo passa a produzir, fazer essa síntese de outra forma. E como, agora a pergunta importante, como desenvolver essa autoestima? Simples, olhando as qualidades que você tem e as qualidades que o cercam. Talvez você não se lembre hoje, num primeiro momento, quais as qualidades que você tem. Mas se você forçar isso todos os dias, você anotar tudo que você tem de bom e se lembrar. O importante é se lembrar todos os dias. Isso vai começar a ter peso na sua vida. Você vai começar a se sentir cada vez melhor. Se sentindo melhor, você se distancia da síndrome do pânico e principalmente da depressão. Você precisa conhecer o que você é,
Qual a sorte que você tem de estar nesse mundo? O que você faz? Por exemplo, eu sei falar inglês, sei falar espanhol, já tenho uma faculdade, estou em uma faculdade federal, possuo uma empresa, tenho uma família meio desconexa, meio descontrolada, né? Mas qual é a família que hoje em dia é normal? Sou grato por estar vivo, sou grato por ter a vida, que isso é um dos maiores presentes do universo. Por mais que a vida seja difícil, para alguns, viver é espetacular. A gente poder observar as cores, as formas, os processos da mente, a gente poder ter a oportunidade de escutar, de aprender, de sentir sentimentos bons, de ver alguém que a gente gosta, de perceber que a vida passa, mas o que a gente leva é aquilo que a gente carrega todos os dias, né? Que nossa família também, por mais que tenha os problemas, são nossos heróis, porque beleza passa. Essa coisa de ser metido, arrogante, isso tudo um dia passa. Mas o que fica é os nossos corações, nossos sentimentos. Então é importante que você veja todas as suas qualidades e se lembre disso todos os dias. Tem que ser como se fosse uma oração. E eu acredito que você se tornará uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais confiante. Você precisa reconhecer as qualidades que você tem e as qualidades que você vai conquistar ao longo do tempo, ao longo da vida. A sua luta, a sua coragem, simplesmente estar com esse problema, estar vivo, já te torna um guerreiro, já te torna autossuficiente. Então, gente, é muito importante a autoestima na síndrome do pânico. Por mais que a doença te deixe em alguns dias para baixo, é importante que você tenha uma base e que essa base cresça. Eu não anoto no papel, eu tenho um gravador, eu gravo ele no celular, alguma qualidade, alguma coisa que eu me lembro, alguma coisa que me faz muito bem. Passo para um arquivo de texto no computador e desse arquivo de texto transfiro ele para um MP3. E escuto esse MP3 todos os dias para me lembrar a minha importância, para lembrar de quanto eu sou importante para algumas pessoas, quanto eu sou importante no mundo. Essa é a reflexão que eu faço hoje. Deixa aqui o meu abraço, se inscreva no canal, assistam outros vídeos que vão te auxiliar na cura da síndrome do pânico e a gente se vê em outro momento, em alguma outra hora. Aquele abraço.